Minha amiga e meu amigo, já é do conhecimento de todos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, são lembrados como autoridades brasileiras que serão sancionadas pelo governo americano através da Lei Magnitsky. E esse anúncio foi feito pelo Marcos Rubio, secretário de Estado do governo americano. Desde que o governo americano fez essa afirmação de possíveis punições a essas autoridades, eles estavam quietos no primeiro momento, em estado de desespero, mas inquieto. Porém, sabíamos que os mesmos iam querer dobrar a aposta em um gesto impensado, extremado e de desespero. Pois bem, no dia de hoje, segunda-feira, o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal para que investigasse Eduardo Bolsonaro em virtude da sua brilhante atuação nos Estados Unidos em prol da democracia em nosso país. E a sugestão foi acatada, mesmo porque dá-se a impressão que ela foi previamente combinada entre ambos. Diante desse anúncio que tomou conta de todos os veículos de comunicação do Brasil, hoje, nessa segunda-feira, final de tarde e início de noite, aqui no Brasil, o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez um pronunciamento a respeito dessa decisão atrapalhada, fora da realidade, tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e o senhor Paulo Gonet. Assista. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF ou mesmo a instituição da Presidência da República e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Minha amiga e meu amigo, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos é democrático, é permitido, é legal. E o pessoal da esquerda, por diversas ocasiões, fizeram o mesmo. Foram lá nos Estados Unidos e em outros países do mundo defender as suas bandeiras e fazer denúncias daquilo que eles entendiam não estar dentro da ordem. Agora, como é Eduardo Bolsonaro, querem criminalizá-lo, pois eu acredito que essa tentativa é em vão. É uma tentativa desesperada do Paulo Gonet
e o ministro Alexandre de Moraes, que eu repito aqui, não vai mudar em nada o curso da decisão do Donald Trump, que é de puni-los, e vai puni-los certamente. Então, essa atitude desesperada de ambos soa como, entre aspas, um tiro no pé. Quanto ao Eduardo Bolsonaro, esse camarada é um herói, merece uma estátua em vida. Quando voltar para o Brasil, tendo os seus objetivos atingidos, deve ser recebido no aeroporto por uma multidão de brasileiros. Além do mais, senhoras e senhores, Eduardo Bolsonaro, sozinho, conseguiu fazer o que a Câmara e o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, não fez. Botar o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, os ministros, botar a PGR, por que não dizer o sistema, no seu devido lugar. E tudo dentro da lei, tudo seguindo as regras democráticas. E se não tivesse indício, se não tivesse base, se não fosse fato aquilo que ele aborda, o governo americano jamais ia tomar a decisão que tomou. Se o governo americano tomou a decisão, é que tem indícios mais que o suficiente. Assim sendo, que venha a lei Magnitsky para colocar esses autoritários nos seus devidos lugares.